Queremos compartilhar a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Um texto muito rico, que provavelmente a gente não vai falar tudo que esse texto ele possui, mas vamos extrair algumas coisas. Nós possamos então ter mais um entendimento da parte do Senhor nessa noite. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém e amém. Vamos orar mais um pouquinho. Feche seus olhos, bota a Bíblia ao lado aí. Peça ao Senhor para falar contigo agora. A palavra de Deus, ela é poderosa. Deus, em nome de Jesus, nós jogamos por terra agora toda distração, tudo aquilo que vai tentar agora nos tirar, ó Deus, do centro da tua vontade, de podermos, ó Deus, receber da parte do Senhor os segredos, ó Deus, as coisas grandes que o Senhor quer nos revelar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fala com o teu povo, traz o entendimento, traz a revelação. Pai, queima no Espírito agora, fala, ó Deus, revela a tua vontade, a tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Paulo então, ele trazendo esse entendimento para as nossas vidas, e eu quero começar fazendo uma pergunta. A pergunta, ela, para nós hoje, ela, olhando para a realidade que nós vivemos na sociedade hoje, ela realmente é uma pergunta atual, porque as pessoas estão se vendo de um modo completamente distorcido daquilo que Deus as enxerga, daquilo que Deus as vê, como Deus, Ele nos vê. E a pergunta é, como você se vê? Como você se olha? Como você se vê? Muitos de nós, muitas pessoas, têm um olhar negativo, ao olhar para as nossas circunstâncias, para as nossas dificuldades, a olhar para aquilo que estamos vivenciando hoje, para as situações que nós enfrentamos, nós muitas das vezes somos levados a um olhar negativo das mais variadas situações. Mas o Senhor Jesus, Ele tem um olhar todo especial para as nossas vidas. O olhar do Senhor para a minha e para a sua vida, Ele nos enxerga sempre com as lentes do amor. Sempre vai ser isso. A lente que o Senhor, a ótica que Ele nos vê, é sempre essa, com um olhar de amor. E Ele nos enxerga lá na frente, como vencedores, como vencedoras.
o Senhor já nos vê com a vitória nas mãos. Pastor, mas eu não estou ainda compreendendo essa situação que estou vivendo, estou passando por uma dificuldade, uma luta, uma situação, uma adversidade, um problema, não sei como resolver, não vejo saída, tenho orado, tenho buscado a Deus, tenho clamado, e não tenho visto realmente uma saída para aquilo que Deus, Ele vai fazer na minha vida. Queridos, eu tenho uma ótima notícia para você. Quando nós olhamos para a situação, Deus, Ele já consegue perceber tudo isso resolvido. Deus, Ele é mestre em fazer coisas extraordinárias. Ele é o Deus do extraordinário. Então nós não devemos ficar na dúvida. Eu não posso ter dúvida a respeito do propósito de Deus para a minha vida. Qual o propósito de Deus para a minha vida, pastor? O melhor. Sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor a meu respeito. Ele tem sonhos que Ele quer concretizar na minha vida. Quando eu então me alinho aos projetos de Deus, quando eu então vivo e deixo Ele cumprir esses projetos na minha vida, eu passo então a experimentar esses projetos. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 16, 7, fala assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É a diferença. Nós olhamos uma pessoa e logo lançamos um olhar ali fatalítico. Nós temos isso. Classificamos as pessoas às vezes pela aparência, pela maneira de falar, pela maneira de expressar. Queridos, Deus, Ele é um Deus tão grande. Ele manifesta em coisas tão simples, Ele confunde tantos sábios, que as coisas que Deus faz em certos momentos, os sábios olham assim, e eles falam assim: mas não é possível, pessoas tão simples. Foi assim lá no Pentecostes, quando Pedro, ele cheio do poder de Deus, ele sai para fora, e ali tinha gente de todos os lados da terra. Jerusalém estava cheia naquele dia, tinha gente de todos os cantos do mundo naquele lugar, naquele dia. E Pedro sai para fora e começa a falar das coisas de Deus. Deus usa a boca daquele homem, e 3.000 se rendem ao Senhor. Stacey Campbell, ela fala que ela experimentou durante 20 anos da sua vida um avivamento muito grande no Canadá, em Toronto, no Canadá. E ela fala o seguinte, que Deus usou tão grandemente ela, a igreja dela, a liderança dela, que eles impactaram gente no mundo inteiro. Gente no mundo inteiro. Ela viu primeiramente a conversão de 2.000 pessoas em poucos meses. Em poucos meses ela viu a conversão de 2.000 pessoas. E depois disso, durante o tempo que eles foram usados para poder levar o evangelho, para poder treinar pessoas, para poder capacitar pessoas por todos os lados, ela viu outras 20.000 pessoas se rendendo ao Senhor. Outras 20.000 pessoas. Mas depois disso, ela falou que fez uma pergunta para ela. Ela chegou na cidade dela um dia e estava orando pela cidade dela. E ela falou: Deus, o Senhor tem nos usado tanto, em todas as partes do mundo. O Senhor tem nos levado a cada lugar tremendo, maravilhoso. O Senhor tem feito coisas tremendas. Nós temos visto pessoas se convertendo em várias partes do mundo. Mas Deus, eu não estou vendo transformação na minha cidade. O que eu preciso fazer para que a minha cidade seja transformada? Eles tinham um olhar, Alexandre, ainda, global, mas que a realidade social da cidade deles ainda não tinha sido transformada.
Eles ainda não tinham experimentado uma realidade social. E se a gente for ver todo o avivamento da terra, todos os avivamentos da terra até hoje, eles foram acompanhados por uma mudança radical na área social. Todos os avivamentos da terra. Então ela falou, ainda não estamos experimentando o avivamento. Ele vai vir ainda. E ele veio. O avivamento de Toronto, ele é conhecido. Ele veio e impactou muitas nações. Queridos, todos os reformadores, eles quando tinham em mente reformar realmente a igreja, eles pensavam não só em reformar a igreja, mas reformar a nação. Wesley falava isso, Calvino falava isso, Lutero falava isso. Eles não só pensavam em reformar a igreja, porque a igreja sempre precisa de reforma, não a reforma física. É verdade que nós gostamos da reforma física, gostamos, de um ambiente legal, mas a reforma que Deus, Ele realiza, é uma reforma interna. Mas essa reforma, quando ela vem, ela precisa alcançar os outros campos, como eu destaquei os meninos. Eles não estão ficando presos, eles têm o JNV, tem um momento deles, mas eles estão indo, hoje eles foram, Foram para a rua. Foram para a rua manifestar o reino de Deus. E é isso. Nós estamos com os irmãos aí do Nova Murié, glória a Deus. Os irmãos do Belisário. Denise me deu uma notícia boa. Deus abriu mais uma porta para a gente ali no Belisário. Centro comunitário, É isso? Pirapanema. Desculpa, Pirapanema. Centro comunitário. Foi aberta uma porta ali. Onde Deus, Ele abriu mais uma porta para a gente ali. Fazer o trabalho que a gente necessitar ali, desejar. Então, nós cremos que Deus, Ele está abrindo essas portas. Deus vai nos levar a lugares maiores ainda. Mas precisamos entender primeiro o nosso lugar. Jesus, Ele chamou pessoas improváveis, pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas que o mundo olhava para essas pessoas e não davam nada por elas. Mas Jesus, com o olhar dele, Ele já via essas pessoas transformadas. Jesus, Ele olhava para Simão e não via Simão, Ele via Pedro. Ele já o via transformado. Essa é a diferença. Certa feita, o pastor Alvim esteve aqui na Metodista Central. Quando ele esteve aqui, ele falou, e às vezes ele falou, isso que eu vou falar aqui talvez pode te chocar. E às vezes dá um choque na gente mesmo. Ele falou o seguinte, talvez o próximo líder que será levantado nessa cidade, para impactar essa cidade, está ali dentro daquele bar ali agora. Talvez isso vai te impactar. Ele falou isso, pastor Alvim, que está ganhando uma cidade, a cidade de Formiga, em Minas Gerais, que está impactando uma cidade. Só que nós passamos ali, e a gente encontra uns bebum enjoados de vez em quando, Eu não posso passar perto de bêbado, porque eles gostam de me abraçar. Eles me adoram me abraçar. Como eles gostam. Eles me agarram, me abraçam, querem me beijar. Então se eu passar em frente àquele bar ali agora, provavelmente vai acontecer isso. Mas o olhar tem que ser diferente. Eu não posso olhar para ele o condenando. Eu não posso olhar para ele e ver a situação que ele está vivendo hoje. Não, eu já o vejo aqui queimando na presença do Senhor. Eu já o vejo aqui sendo um líder de célula. Uma pessoa que vai transformar realidades. Esse era o olhar de Jesus. Jesus, quando fala, Zaqueu, desce daí que eu vou lá para a sua casa. Chamaram Jesus de louco, maluco. Poxa vida, você vai estar com esse cara, um ladrão? Jesus não estava preocupado com isso. O que eles iam falar dele? Jesus queria estar com ele. Aquele homem surpreendeu Jesus. Ele, querendo ver Jesus, o desejo dele de ver Jesus, surpreende Jesus.
E Jesus, então, eu vou para sua casa hoje. E só o fato de Jesus pisar na casa dele, aquele homem converteu. Só pisar. Glória a Deus. As casas de paz aí, Deus já tem abençoado vidas, já tem curado pessoas, quando nós entramos, porque nós somos os representantes de Deus aqui nessa terra. O Lucas 10 é isso. Nós vamos então, precedendo. Nós vamos e o Senhor vem conosco. Ele nos enxerga com esse olhar diferente. Ele já nos enxerga restaurado. Então você vai fazer um exercíciozinho aí agora. Olha para o seu irmão e para a sua irmã e fala assim: você é um restaurado. Você é um escolhido, uma escolhida. O Senhor te ama e Ele vai te capacitar todos os dias. É Ele que vai nos capacitar todos os dias. Porque os medos, os limitadores, as travas, aquilo que tenta nos impedir, pastor, mas eu tenho muita dificuldade em convidar uma pessoa, em fazer isso, em fazer aquilo. Seja você, querido, seja você mesmo. Você só precisa ser você mesmo. Faça amizades, tenha relacionamentos, faça igual a Elaine está fazendo. Bateu lá na porta da vizinha dela e vim trazer um bolo para você. Levou um bolo para ela. E Deus está usando ela para poder tocar ali nas vizinhas dela no prédio. Deus está abençoando ela. Ela ainda nem terminou o terceiro módulo, começou o terceiro módulo agora. Mas ela já está entendendo o que é o cuidado, o que é o amor. Então é isso, queridos. Deus, Ele nos chama para isso. Mas eu quero compartilhar dentro do texto que nós lemos, porque eu fiz uma pergunta, e você vai pensando nessa pergunta aí, como você se vê. E o primeiro destaque dentro do texto, eu quero te chamar a atenção, que aquela bênção que você tanto aguarda, aquele pedido, aquela oração que você tanto faz, a sua bênção vem de cima, vem do Senhor. Aqui o texto que nós lemos, em Efésio, fala que o Senhor Jesus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais. Vem de cima. Uma bênção que vem de cima. Só que nós ficamos aguardando muito no nosso braço, na nossa força, na nossa capacidade, no nosso intelecto, na nossa maneira de fazer. Porque eu fui acostumado a fazer dessa forma. Vai vir de cima, vem de lá, dos Pai das luzes. Daniel era um jovem como esses meninos, apaixonado pelo Senhor. Daniel, vivendo como escravo em uma outra terra, ele e toda a sua nação sendo escravizado, mas ele se mantém íntegro, ele se mantém ali um homem de oração, um jovem de oração, orava todos os dias, 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém. E Daniel começa a receber revelações das coisas de Deus. O livro de Daniel, ele é um livro tão grande, porque Daniel, um profeta, mas o livro dele é um livro apocalíptico. É um livro das coisas do futuro, das coisas que vão acontecer. Deus vem trazer a revelação, Deus vem trazer o entendimento. Um jovem que se dedica à oração, à integridade diante do Senhor, a buscar o Senhor, com todo o zelo, com todo o amor, e Deus começa a revelar coisas grandes para esse jovem, coisas tremendas, que até hoje, muitos tentam decifrar aquilo que Daniel já sabia, porque Deus vai dar um entendimento, uma sabedoria muito grande a esse jovem. E Daniel, esse exemplo de homem, ele recebe uma palavra, e a palavra de Deus no livro de Daniel fala que ele tinha inteligência e visão. Inteligência e visão.
para receber aquilo que vem de Deus, para entender que eu sou o melhor, eu sou o escolhido de Deus. Esse homem tinha inteligência e visão. E quando Deus traz uma revelação muito grande para ele, ele se põe a orar. Ele se põe a orar para receber o entendimento da parte do Senhor. Ele se dedica à oração mais intensamente e resolve se apartar dos manjares desse mundo. Daniel não come carne, Daniel não bebe vinho, Daniel, ele só se alimentando ali de legumes. Daniel, então, ele separa um tempo para se dedicar ao Senhor. E diz o texto que no primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus o respondeu. No primeiro dia que ele começou a orar, Deus o respondeu. Só que essa resposta saiu de Deus e ainda não tinha chegado aos ouvidos de Daniel. Mas como pode isso, pastor? Aí não vamos entender a história. Foi travada uma batalha. A batalha é travada todos os dias. Nesse mesmo lugar que eu falei com você, da onde vem as nossas bênçãos, nas regiões celestiais. Ali foi travada uma batalha. O anjo da Pérsia, ele então trava a resposta de Deus para Daniel. Mas eu não falei que ele era íntegro? Eu não falei que ele era dedicado à oração? Eu não falei que ele era perseverante? Eu não falei que ele orava todos os dias? Ele não tinha separado um tempo de consagração ao Senhor? E ele persevera 21 dias em oração, até que dos céus Deus envia, o anjo para poder trazer a vitória desse homem. Deus, ele quer nos abençoar. Deus já liberou do céu a sua vitória. Ele já liberou. Pastor, mas não chegou. Vai orar. Vai orar, querido. Você já se consagrou? Você já tirou um tempo para se consagrar? Já tirou um tempo para buscar o Senhor? Vai orar. Pastor, eu não como sem carne. Vai criar vergonha na cara. Vai ficar uma semana sem comer carne. Fica 21 dias sem comer carne. Queridos, separa um tempo para buscar o Senhor. Hoje está muito fácil, né? Passa aqui no Flávio, a carninha está fresca. Passa ali no outro açougue ali, a carninha está fresca. Passa ali, está muito fácil. Às vezes nós reclamamos ainda. A facilidade muito grande. Muito grande. Mas esse homem, ele recebeu de Deus. E diz a palavra de Deus que quando ele recebe a resposta de Deus, o rosto dele muda. Ele tem a aparência transformada. O rosto muda. Não era assim que acontecia com Moisés também, quando Moisés entrava na tenda para poder receber de Deus ali, ter uma intimidade com Deus, o rosto dele era mudado. Quando Jesus chama 3 ali para estar com ele no monte ali, e ele transfigura diante dele, eles também na nuvem de glória da presença de Deus ali, eles não queriam sair daquele lugar. Queridos, quando nós temos um encontro com Deus, o nosso rosto é mudado. Nós não ficamos mais como cara de quem chupou limão. Aquela cara de quem chupou limão. Tadinho de mim. Ninguém gosta de mim. Ninguém me abraça. Ninguém faz isso. Você tomou banho hoje? Porque ninguém gosta de abraçar a pessoa. Pastor, não tinha nem lugar para tomar banho hoje. Se você não teve essa oportunidade, nós vamos arrumar um lugar para você tomar banho daqui a pouco. Pode ficar tranquilo. Porque tomar um banho é muito bom, querido. É verdade que muitas pessoas não têm esse privilégio. Muitas pessoas. Mas Deus, ele sonha a seu respeito. Deus, ele sonha a seu futuro. Mas ele quer revelar a você as coisas a respeito do futuro.
Então, o segundo entendimento, olhando para o texto, Paulo também vai falar que Deus, Ele nos chama com um propósito. Deus nos chama com um propósito. Qual? Olha para o texto. Ser santo e irrepreensível. Difícil, né? Verdade. É um exercício. Viver numa sociedade corrompida, Daniel vivia. Viver no meio de pessoas, impuras, ingratas, pessoas, que não querem nada com o Senhor, que viram as costas para o Senhor, pessoas que se dizem, isso, aquilo, que tem até carteirinha, existe até carteirinha de crente, Não adianta nada. Carteirinha de crente para quê? Tem igreja que tem, A gente respeita, mas não vai adiantar nada. Não é a carteirinha que vai fazer de você um cristão, Porque Deus vê aonde? O coração. Deus vê aqui. Ele vê o interior. Ele não vê a aparência. Não é a carteirinha. Tem gente que está lá na igreja, não, porque eu tenho que batizar, Porque se eu não batizar e o Senhor voltar, eu vou para o inferno, Porque a concepção da pessoa é que ela tem que, não que você não deva se batizar. Nós batizamos, vamos ter aí o nosso batismo. Se você quer passar pelas águas, nós vamos fechar uma rua aqui no Dornelas, vamos pedir autorização da prefeitura, provavelmente a praça ali, e vamos botar várias piscinas ali, vamos fazer uma grande festa ali, a festa das águas, ali no Praça Dornelas. Vamos fazer um grande mover, e nós queremos batizar mais de 100 pessoas aí, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. Mas Deus, Ele me chama, Ele te chama para ser santo e irrepreensível. Como que eu vou conseguir fazer isso? Somente em amor. Só tem, porque o próprio texto vai nos dar a dica que é em amor. O próprio texto, não tem outro jeito. Se eu tentar pela minha força, pela minha capacidade, eu não consigo. Então é no amor. Até mesmo quando eu corrijo uma pessoa, tem que ser em amor. Até mesmo quando eu exorto, eu tenho que ser em amor. Até quando eu fico bravo, tem que ser em amor. É em amor. Jesus, queridos, a palavra dele era muito firme com os seus discípulos, com aqueles que o seguiam, e mais firme ainda com os religiosos. Batia pesado, mas Jesus amava. Tanto é que ele foi à cruz por nós, em amor. É uma maneira dele fazer as coisas. Ele precisava ser firme. Ele não podia negociar a verdade. A verdade não estava ali sendo colocada como negócio, como moeda de troca. Os religiosos sim, faziam isso. Os religiosos faziam. Você trazia a ovelhinha bonita para ser sacrificada. Chegava ali, o pessoal que tomava conta falava: nossa, a ovelha está com defeito, essa aí não serve não. Você tem que comprar daquele cara lá. Aquele cara lá tem umas ovelhas bonitas. Essa aí é refúgio, você pode entregá-la ali. Refugava ela. Aí você tinha que ir lá e comprar. Dentro da casa do Senhor tinha negócio, dentro da casa do Senhor. Uma casa de câmbio dentro da casa do Senhor. Negociava. As pessoas eram enganadas. Mas Jesus conhece o coração. Jesus sabia. E ele chega ali, ele bate de chicote nessa turma. Sai fora da casa do meu pai. Sai desse lugar, bando de salteadores. Sai da casa. A casa do meu pai é casa de oração. É lugar de oração. Não é lugar de negociatas. Não é lugar de levar vantagem. Ah, mas eu tenho sonho e tenho pedido que Deus realize muito os meus sonhos, pastor. É pecado isso? Não, querido. Não é pecado não. Mas se ele fizer do jeito dele, entenda que é o melhor. Entenda que é bem melhor. Se ele fizer do jeito dele. Entenda isso. Nós precisamos, querido, entender que para ser santo e irrepreensível, eu preciso entender quem eu sou. E para entender quem eu sou, eu tenho que entender primeiro que para ser restaurado, eu fui primeiro perdoado.
E depois que eu fui perdoado e restaurado, Jesus chama os seus discípulos a uma amizade. Não mais um relacionamento de servos, mas um relacionamento de amizade. Já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Porque o amigo sabe tudo a respeito do outro. O amigo é assim. Para um amigo a gente fala. Para um amigo a gente conta. Para um amigo a gente fala primeiro. Às vezes falamos primeiro para um amigo, antes para o amigo, do que para o pai, para a mãe, né, para outra pessoa. A turma está chegando aí de Itaperuna, glória a Deus. Daqui a pouquinho eles vão estar aqui, né? Então, queridos, nós precisamos entender que a amizade de Deus vai fazer com que eu e você possamos experimentar o poder sobrenatural de Deus. Deus, Ele quer se revelar a nós. Deus, Ele se revela a nós de várias maneiras, de várias formas. Mas é a amizade que vai fazer toda a diferença. É a amizade, porque aí eu vou receber do Senhor aquilo que Ele tem a meu respeito. Terceiro, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Talvez se nós pudéssemos fazer uma camisa e andar com a camisa, a gente gosta das camisas, é legal. Entender que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, é uma camisa assim com o peito abrindo assim, e escrito nela assim, Deus a bordo. Deus está a bordo. Deus está dentro de nós. O Senhor está dentro. O Senhor, Ele é um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele vem habitar em nós, na minha e na sua vida. Não só como amigos, mas hoje como morada. E o que isso tem a ver com isso que nós estamos falando? Tem tudo a ver. Eu, entendendo quem eu sou, entendendo que as bênçãos vêm de cima, no Senhor, que eu sou santo e irrepreensível diante do Senhor, que Ele me chama com o propósito, eu entendo que o Senhor, fazendo morada em mim, Ele cumpre aquilo que Ele deseja. Só que Ele não mora em qualquer lugar. O Senhor, Ele faz morada em pessoas santas e irrepreensíveis. Ele não vai morar numa casa bagunçada. Mas eu estou meio bagunçado, o que eu preciso? Restauração. Preciso de perdão. Você está no lugar certo também. Está na presença do Senhor. E para a gente ir entendendo aquilo que o texto aqui quer nos falar ainda, o Senhor também nos chama a continuar buscando, a continuar sermos sedentos por Ele. Por que continuar ser sedento por Ele? Se eu tenho um sonho, se eu tenho um desejo, se eu almejo coisas maiores, se eu quero ver Deus agindo na minha vida e através de mim, se eu quero ver os propósitos de Deus se cumprindo na minha vida, se eu entendi que eu fui chamado para viver um propósito maior, eu preciso continuar sedento todos os dias. Eu não posso deixar essa chama se apagar. A chama, Gabriel, quem é responsável por mantê-la acesa somos nós. Eu tenho que botar lenha todos os dias. Eu tenho que botar lenha. Se eu não botar lenha na fogueira, ela vai se apagar. Essa chama precisa estar acesa. Todos os dias ela precisa nos incendiar em todo tempo.
Deus, Ele já te vê como vencedor. Deus já te enxerga de forma grandiosa. Mas, muitas das vezes, eu tenho até um encontro com o Senhor. Eu tenho até algumas experiências com o Senhor. Mas vem a segunda-feira, vem a terça, eu não oro. Vem a quarta, eu não leio a palavra. Venho a quinta, eu não busco. Vem o dia da célula, eu não vou. Eu não estou na presença do Senhor. Eu não busco intimidade. E aos poucos essa chama vai se apagando. E a chama apagando, eu vou ter que começar de novo a acender. Vou ter que começar tudo de novo. E recomeçar é mais difícil. Quantas pessoas machucadas hoje, quantas pessoas destroçadas hoje aí fora, arrebentadas, porque começaram, mas não manteram, não se mantiveram, deixaram a chama se apagar, e hoje vão ter que começar tudo de novo. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer operar nas nossas vidas. Deus, Ele quer fazer coisas grandes na minha e na sua vida, como fez na vida de Daniel, como fez na vida dos discípulos. E como já nós temos falado, nós já temos recebido aí as notícias das casas de paz. E a gente fica muito feliz. Porque, a princípio, quando nós lançamos o desafio, algumas pessoas ficam temerosas. Algumas pessoas pensam, como é que vai ser? O que vai acontecer? Como será? Aonde eu vou? Será que eu vou conseguir? Será que vai sair alguma coisa da minha boca? Será que eu vou falar? E quando a gente já vê as notícias das primeiras semanas, a gente olha para o texto de Lucas 10 e já percebe que realmente tudo aquilo que eles falaram ali é o que nós estamos vivendo hoje. É isso que nós estamos vivendo. Por quê? Porque quem faz é Deus. É Ele quem faz. Quando eu e você nos dispomos. Essas pessoas que chegaram aí agora, algumas delas foram destravadas agora, para entender de Deus que elas foram chamadas para viver, um propósito maior. Foram destravadas na área do medo, das limitações, e elas agora estão prontas para poder ganhar a rua, para poder ganhar os vizinhos, os amigos e a cidade. Junto conosco nós vamos ganhar essa cidade. Esse é o nosso desejo. Deus, Ele está desejoso por poder nos dar as nações. Não é nem cidade, nós estamos pedindo por enquanto só Muriaé. Nós estamos pedindo Muriaé, Deus nos dê essa cidade. Mas o Salmo fala que pede as nações que eu as te darei por herança. Pede as nações. Nós estamos pedindo a cidade de Muriaé. É verdade que o Brasil, se formos entender, o Brasil é um país tão grande que o Brasil é um continente. É de tão grande, tão grandioso. Sozinho nós não vamos ganhar o Brasil, Nós juntos, com outras igrejas, com outros irmãos, com outras irmãs, com outros ministérios, com outras pessoas queimando, nós vamos ganhar o Brasil. Sozinho não. Às vezes somos egoístas, Achamos que, é tudo pra gente. Lá no último reimpacto, penúltimo, que o último já foi esse que vocês fizeram agora, Eles falaram que a menor célula ia ter 100 e a maior 1000. Fruto fiel, Fruto fiel, é isso mesmo. Fruto fiel. Aí havia uma pessoa para a célula, mas fulano foi para a Assembleia de Deus, glória a Deus, Deus abençoe ele. O fulano foi para quadrangular, Deus abençoe, em nome de Jesus. O fulano foi para a Igreja Batista, glória a Deus, Deus abençoe ele. Foi para a Presbiteriana, Deus abençoe ele. Vai gente para todo lado, querido.
É assim mesmo. Não tem problema não. É tudo para o reino de Deus. É tudo para o reino. Mas a nossa célula vai encher. Vai encher de pessoas. Por quê? Porque tem gente ali necessitado. Tem gente ali sedento. Tem gente ali perdido. Tem gente ali pensando em tirar a vida agora. E nós precisamos ir lá e resgatar essas pessoas. Deus, Ele vai fazer. Como que Ele vai fazer? Através do poder dEle que opera em nós. É o que o texto fala. Através do poder dEle que opera em nós. O poder é dEle, operando através de nós. Vem de cima, mas através de nós Ele vai operando, nós vamos liberando, então, e Deus vai salvando, Deus vai curando, Deus vai libertando pessoas, Deus vai tocando em pessoas, através do poder que está saindo. Jesus falou isso quando aquela mulher que tinha 12 anos, Jesus para no meio de uma multidão que estava apertando Ele, que estava comprimindo Ele, Jesus falou, não, para aí, alguém me tocou, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Jesus, todos estão te tocando, os discípulos falaram. Não, esse toque foi diferente. É o toque da cura. Esse toque é diferente. Queridos, quando esse poder que vem do alto sai, quando você toca em pessoas, quando pessoas tocarem em você, elas vão sentir a virtude, o poder saindo. Vão sentir em nome de Jesus. Por quê? Porque esse poder de Deus opera na minha e na sua vida. Esse poder de Deus está acessível a mim e a você. Você é um amado, você é um escolhido, uma escolhida, você é uma amada de Deus. Você é a obra-prima da criação de Deus. Você foi chamado para reinar com Ele. Deus nos chamou para reinar. É o reino. Jesus não veio estabelecer um reino. O reino dele aqui nessa terra. E nós fazemos parte desse reino. Venha o teu reino, Senhor. Você foi chamado para reinar. Você foi chamada para reinar. Você é princesa, é príncipe do Senhor. Escolhido do Senhor. Pastor, mas eu achava que eu não prestava. Não, querido, você é o melhor. Você é obra-prima da criação. É o melhor que Deus fez. Deus criou tudo. Ele cria todas as coisas. E Ele vai falar que era bom. Mas quando Ele cria o ser humano, Ele fala, é muito bom. Só tem o muito bom em você. É em você. Ele tem prazer quando Ele cria o ser humano. É verdade que esse escolheu durante um tempo andar distante do Senhor. Mas Ele mesmo é tão amoroso que Ele vai dar um jeito de trazer para perto de novo. Ele fez isso conosco. Logo quando o homem escolhe andar distante, eu vou enviar aquele que vai resgatar o relacionamento de novo. Você é o melhor de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Deus vai realizar coisas grandes na sua vida. Não tenha dúvida. Deus, Ele não te trouxe aqui por acaso. Ah, eu vim porque alguma pessoa me convidou. Nada. Você veio porque o Senhor te chamou. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor te ama. Mas Ele quer realizar coisas maiores na sua vida. Em nome de Jesus.